Não são poucas as soluções para uma comunicação eficiente dentro e fora das empresas hoje em dia, não é? Mas é preciso estratégia para que se use de forma eficiente as ferramentas de comunicação, principalmente com a tecnologia, né? Bom, esse é o assunto do Rumo Certo de hoje. Seja muito bem-vindo. E aí comigo para essa conversa, Douglas Torres. Douglas é CEO e fundador da UpChat. Douglas, seja muito bem-vindo. Opa, muito obrigado pelo convite. Obrigado a você por aceitar o nosso convite. Douglas, e antes de entrar propriamente no assunto da nossa conversa, tão pertinente para esse momento, né? Queria conhecer um pouquinho mais da sua trajetória e o trabalho que você desenvolve na UpChat. Na verdade, a UpChat ela foi fundada em 2018, né? Com o intuito de atuar de uma comunicação de forma geral para todos os clientes, tanto de forma receptiva quanto de forma ativa. O que seria isso, né? Receptiva em todos os canais digitais. Então, a gente pode estar falando com o direct do Instagram, pode estar falando com o próprio WhatsApp, com o sistema chat, com e-mail, SMS. Então, todos esses canais eles ficam unificados dentro dessa plataforma de forma receptiva. E também você consegue atuar de nível de campanhas também aí falando com os canais ativos, né? O canal que você pode procurar o cliente. Que aí a gente fala de RCS Google, né? A gente fala do próprio WhatsApp, do SMS e do e-mail marketing. Douglas, agora você veio da área de TI, né? Sim. Mas aí você versou para gestão. Exatamente. Como é que se deu essa transição e por quê? Como fundador, é uma forma meio até que natural de você assumir o seu cargo como gestor da companhia e tudo mais. E eu fui subindo de cargo automaticamente na empresa, porque eu fundei ela em 2018. E agora estou atuando hoje como CEO e fundador da companhia. E aí vocês, além de prestar o serviço pela UpChat, há uma consultoria, um trabalho continuado? Como é que acontece isso? Para quem contrata o trabalho de vocês? Não, temos sim. A gente atua com um departamento, né? Logo depois da venda do produto, a gente tem um departamento de onboarding e logo após também de curadoria, né? É o que eu sempre falo, quando você atua com multicanalidade e hoje o cliente tão empoderado do jeito que ele é hoje no mercado, ainda mais falando a nível nacional, quando você fala a nível do Brasil, eu acho que o Brasil ele dá muita aula a nível de consumidor, né? Exatamente porque ele é empoderado, né? Fora do Brasil você não vê o consumidor tendo duas instituições que nem do tamanho de um Procon e do próprio Reclame Aqui, né? Uma sendo uma estatal, a outra sendo a nível particular, para empoderar esse cliente, né? Então, a gente sempre tem uma curadoria ali dentro da companhia também, logo pós-onboarding, exatamente para a gente trabalhar em cima de automações, o que dá para ser falado a nível de automação com o cliente, que basicamente são perguntas mais simples, né, que é... quando quer fazer um boleto de uma segunda via de um boleto, quando quer, de repente, fazer uma atualização de pagamento, aí consegue fazer através de automação. Mas sempre também pensando no cliente, sendo transbordado por um agente, se caso necessário, dentro do atendimento. Agora, curioso, quando você fala de empoderamento, o brasileiro é mais exigente na vivência daquele serviço, ou mesmo na compra de um produto? Como é que se deu essa necessidade de trabalhar essa comunicação mais conjunta e mais dirigida? Foi de lá para cá? É o cliente que passou a exigir essa mudança, talvez, das empresas também? Com certeza. Na verdade, hoje o cliente, né, que a gente fala que é o consumidor 4.0, ele é um consumidor que ele procura saber da empresa antes mesmo de comprar. Então, ele vai buscar mesmo. Hoje, ele busca informação, ele é meio que um nativo online, vamos falar assim, né? Então, hoje, ele entra dentro da rede de pesquisa, ele quer saber se realmente aquela empresa atua de forma qualificada. Então, ela procura em entidades como o próprio Procon e o Reclame Aqui que eu comentei, antes mesmo de tomar uma ação sobre isso. Então, hoje, ele é você tem que atender esse cliente quando reclama, você tem que, basicamente, pedir desculpa quando você erra e você tem que ter essa preocupação a mais com o cliente para fazer um atendimento bem diferenciado. Mas qual é a máxima nessa relação? É a agilidade? A qualidade continua sendo, né? É imprescindível para o serviço ou para o produto que se vende. Mas essa exigência do cliente está mais em cima da agilidade mesmo hoje em dia, quando a gente traz para a tecnologia? Exatamente.
Agilidade. Ele quer ser respondido rápido. Né? Ele não tem mais aquela... Hoje ele se tornou um consumidor um pouco mais impaciente. Até mesmo porque a gente fala hoje de forma muito rápida, né? Hoje as informações estão muito fáceis, né? Você já acorda com o celular na sua mão. Então, principalmente quando ele está num nível um pouco mais chateado com a própria companhia, ele pode te chamar, de repente, em 2 ou 3 canais ao mesmo tempo, porque ele quer que aquele problema dele seja sanado. Então, a empresa ela tem que atuar dessa forma, ela tem que ter essa preocupação a mais com o consumidor, porque senão acaba perdendo terreno. Ô Douglas, mas aí qual é o desafio dos empresários, empreendedores, para trabalhar com tantas linguagens diferentes nas ferramentas que se tem, né? Porque Instagram, Facebook, e-mail, são linguagens diferentes, mas ao mesmo tempo você precisa estar em todas também. Como é que funciona isso? Como é que se chega a esse equilíbrio de se comunicar de forma eficiente usando de tantas ferramentas diferentes? Curadoria. Eu acho que a maior preocupação hoje, a empresa ela tem que evoluir, né, conforme vai fazendo esse atendimento com o cliente. Quando se fala de canais, sim, tem que se preocupar com isso. Quando você fala com um direct do Instagram mesmo, você pode usar uma linguagem um pouco mais jovial, né? Até mesmo informal, para você falar com o seu cliente. Por quê? Porque o seu cliente ele é um público um pouco mais jovial ali dentro do direct. Quando você vai atuar dentro do próprio WhatsApp, do Facebook, aí você tem que ter uma preocupação um pouco além, porque ali também tem um público com um pouco mais de idade que gostaria de conversar com o cliente, com a empresa, de uma forma um pouco mais, como pode dizer, mais qualificada, entendeu? Mais coloquial. Então, tem que ter essa preocupação dentro da multicanalidade, sim. A gente tem falado muito com o avanço da tecnologia, na automação também desses processos, né? A inteligência artificial também tem ajudado, porque é eficiente por isso, né? Trazer a tecnologia como aliada para que também ajude na automação da comunicação. Mas a automação, por outro lado, ela não afasta a personalização. Como é que se consegue também equilíbrio nesse sentido? Como é que eu posso conversar diretamente com você, se ao mesmo tempo eu adoto um sistema de automação na comunicação? Vamos lá. A automação, na verdade, ela te traz agilidade. Quando um cliente ele quer, exatamente como eu mencionei, ele quer algo simples e já direcionado. Como eu mesmo comentei, uma segunda via de boleto, até mesmo querendo saber de uma atualização de conta, alguma coisa do tipo. Mas sempre dando a posição de transbordar. Sempre dar essa opção ainda para o cliente. Ali dentro da própria YapChat, o que eu sempre... Quando o cliente ele pede uma opinião do nosso time, o intuito é sempre dar a opção de transbordo. Transbordo é o transbordo humano. Ali é o agente já falando com o cliente. Então, se ele quiser uma agilidade dentro da conversa, até mesmo porque é um assunto direto, direcionado, se usa automação, tá? E quando ele quer realmente ali, como eu mencionei, ele estar um pouco mais triste com a empresa, com a companhia, sempre dê a opção do transbordo humano, independente do canal ou do momento ali do cliente. Dê sempre essa opção para ele. E o WhatsApp é a ferramenta mais usada nesse Hoje sentido? Sim. Mais de 80% hoje ainda é o WhatsApp. O direct do Instagram ele está crescendo bastante, tá? E o RCS também no Google, que a gente está com uma parceria com o Google, que é uma comunicação nova, né, que é dirigida hoje para todo o sistema Android, né? Hoje tem 80 milhões de pessoas podendo já ter essa comunicação nova do Google, que eles estão trazendo para o Brasil. Mas até o final do ano parece que 120 milhões de pessoas vão estar aptas a usar essa tecnologia nova do Google também. Mais uma solução, mais uma ferramenta. Agora, Douglas, é um trabalho muito profissional esse, né? Eu digo de trazer toda a forma de comunicação de forma eficiente, talvez numa plataforma só, como é o que vocês fazem lá. Eu digo isso porque não dá para a gente começar a fazer isso pelo conhecimento pouco que talvez a gente tenha usando as ferramentas disponíveis, porque são muito facilitadas, né? A gente tem Instagram, tem Facebook, tem WhatsApp e todo mundo pode usar. É uma democratização espetacular, que é bom. Mas para ser eficiente tem estratégia muito profissional, né?
eu digo, é preciso investir nisso, ver isso como um ativo de negócio, não é gasto, né, Douglas? Eu acho que tem que ser colocado isso. A gente se preocupa muito, principalmente na área de gestão. Então, dentro da própria plataforma, você já concentra todos os canais ali. Quando se fala da própria UpChat, ali são 10 canais hoje que atuam lá dentro. E tendo essa gestão por trás. Então, toda a área de gestão ali você consegue fazer acompanhamento. Até mesmo do CSAT, do NPS, são controles de qualidade que você tem. O CSAT, que é um controle final do atendimento do agente ali, que aí você aplica uma nota ao atendimento. E no segundo momento você faz um controle de NPS, que aí é um controle de qualidade da companhia perante o consumidor. Então, tudo isso ele fica nessa área de gestão com relatórios e com controle disso tudo. Porque a empresa ela precisa disso e cada vez ela está de forma mais ativa e mais preocupada com o consumidor. Ela tem que se posicionar dessa forma, porque senão a concorrência vai se posicionar dessa forma. Pois é, e é métrico, né? Como você diz, tem relatórios, tem dados para tudo isso. Eu queria ver se há a possibilidade de você trazer um exemplo para a gente entender aqui de uma empresa que talvez tenha aumentado a sua conversão em vendas, que seja um cliente seu. Tem alguma situação nesse sentido? Ou alguma literatura, algum dado que a gente possa colocar para mostrar o quanto é importante esse trabalho, esse investimento dessa forma? Isso dá resultado, não é uma moda, né, Douglas? Sim, na verdade, quando começou a automação no Brasil, e são uns 5 anos atrás, a gente falava de 7 mil automações, 7 mil chatbots, né? Hoje a gente já está falando em mais de 370 mil. Isso foi um dado do ano passado pela Mobile Time, que é bom, né, as empresas estarem ligadas nisso. Isso que é um dado do ano passado, né, que é o mais recente que teve. Então, para você ver o quanto está a importância, o grau da importância nisso. Maravilha. Douglas, vamos fazer um intervalo rapidinho. Queria falar um pouquinho, a gente já está falando aqui, mas falar um pouquinho mais ainda de futuro no próximo bloco. Mas vamos fazer um intervalo rapidinho. Rumo Certo, volta já já. De volta com o Rumo Certo. Hoje a gente está falando sobre comunicação eficiente dentro das empresas. E aí eu recebo aqui no estúdio do canal Empreender, Douglas Torres, CEO e fundador da UpChat, trazendo muita informação para a gente de estratégias que a gente tem que tomar, usando de todas as ferramentas que a gente tem com o uso da tecnologia, para que seja eficiente na comunicação. Douglas, seguindo na nossa conversa, a gente fez uma provocação na virada de bloco, falando de futuro, como se o que a gente está trazendo já não é futuro, né? No dia a dia, o futuro hoje é no próximo segundo. Mas ainda assim, né? Temos falado muito de inteligência artificial, às vezes assusta, né? A gente quando não é do meio, mas ao mesmo tempo estamos todos inseridos de alguma maneira e podemos de todas as maneiras usar das ferramentas que a gente tem hoje aí no mercado, né? Há uma democratização, felizmente, com a tecnologia. Mas ainda assim, como é que vocês veem o futuro? E quando a gente fala de inteligência artificial, aliás, tem alguns termos que identificam a inteligência artificial de algumas maneiras, né? Tem a generativa. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre essas terminologias e o que a gente pode esperar de futuro. Então, quando a gente fala principalmente na área de atendimento, né, tem muita gente com medo, com um certo receio da inteligência artificial, mas não vai ser o super-herói, porque muita gente está colocando a inteligência artificial muito como se fosse o herói de tudo dentro da companhia, e não vai ser. Ela vai ser mais uma assistente ali para ajudar a desempenhar o melhor atendimento. O que eu posso falar? Tudo que envolve inteligência, o que você precisa? De dados. É sempre dados. Então, você precisa se munir de dados, e quanto mais dados você tem, melhor você consegue utilizar essa inteligência de uma forma coerente, né? De uma forma que ela não alucine, né? Porque qual que é o receio da inteligência artificial, principalmente num setor tão preocupante, que é o próprio atendimento ao cliente, atendimento ao consumidor. Exatamente, ela não ter essa alucinação. Então, o que a gente pode falar de inteligência artificial no futuro? Vai ajudar muito a gente nos processos de atendimento,
mas a partir do momento que você tenha dados ali do cliente. Então, o que a gente pode fazer e o que a gente já está fazendo dentro da UpChat? Quando o cliente ele já procura a empresa, no caso, né? Através da nossa plataforma, 3, 4 vezes, ali você já tem um histórico de atendimento desse cliente. Com isso, você consegue fazer um estudo de persona, né? Então, você consegue ver, basicamente, como que aquele cliente está atuando e como que é a conversa dele junto com aquela companhia. Certo. E isso é uma forma já de se preparar. Mas, como eu disse, desde o princípio, não vai ser o salvador. Mas ela vai estar cada vez mais como aliada, né? Vai contribuir cada vez mais, né? Com Eu preciso certeza. entender dessa maneira, porque facilita essa comunicação, eu diria quase que de primeiro, e de fidelização também, né, Douglas? Ajuda para a fidelização do cliente. Muito, muito. É exatamente o que a gente estava comentando no primeiro bloco. O cliente hoje, cada vez, ele está mais empoderado. E cada vez hoje ele quer um atendimento mais rápido e mais assertivo. Então, a companhia ela precisa se preocupar, ela precisa ter esse entendimento que o consumidor ele está muito integrado com a internet, ele está acompanhando as tendências e cada vez ele está um pouco mais, como pode dizer, exigente dentro da companhia. Mas então, eu tenho uma curiosidade nesse sentido, Douglas. Qual é o nível dessa comunicação para que ela não seja invasiva também, porque ao mesmo tempo que facilita, né? E a gente sabe quanto consumidor acaba recebendo às vezes quase que um bombardeio de informação e de quase que tentativa de convencimento. E às vezes é muito interessante, e aliás, na maioria das vezes é interessante porque também nos direciona para um produto, para uma linha, enfim, do que a gente, enquanto consumidor, tem mais preferência. Mas há um nível de quase que, eu diria, de bom senso nesse relacionamento também, para que isso não seja invasivo, né, Douglas? Como é que se tem esse equilíbrio aí para que não cause, no fim das contas, quase que um afastamento do cliente? De tanto que você, enquanto empresa, procura por aquele cliente, talvez ele se afaste isso ou não acontece isso. É uma preocupação com a segurança. O cliente, na verdade, ele tem que te dar o consentimento de você abordá-lo a qualquer momento, que a gente chama de opt-in. Então, quando você vai fazer qualquer tipo de cadastro com esse cliente, você tem que se preocupar em ele aceitar que você vai atuar de forma ativa no futuro e vai procurar ele através de um opt-in. Então, todos os canais, independente dos canais ativos, que aí que a gente já fala de ativo, que seria uma campanha. Campanha a gente fala de SMS, do próprio WhatsApp, do RCS Google, né? E do e-mail marketing. A gente não pode esquecer. Mas sempre se preocupando com o opt-in e também o opt-out. O que seria o opt-out? É a preocupação a qualquer momento que esse cliente ele não queira mais ser procurado pela companhia e vai simplesmente fazer essa solicitação para não ter mais esse incômodo com a empresa. E a empresa tem que respeitar muito isso. Agora, é interessante essa questão, né, da gente ter o acesso aos dados e usá-los de forma, né, enfim, de acordo com a lei também, né, que a lei protege, justamente para que também não se tenha passivos jurídicos mais à frente, né? É preciso usar com parcimônia ou, enfim, com responsabilidade esses dados também, porque a legislação também prevê isso, né, Douglas? O próprio LGPD fala. Pois é. Né? A gente tem uma lei no Brasil que está se preocupando muito com isso e a companhia ela tem que respeitar isso. Até mesmo pelo o que eu acho hoje dentro das empresas, que ela tem que ter essa preocupação com o cliente, porque hoje o cliente também ele tem uma voz. Com as redes sociais, né, com a popularização digital hoje, que você vê, o próprio cliente hoje ele tem uma voz. E quando ele é incomodado também e ele vai para fora para falar que uma empresa ali invadiu o ambiente dele, isso também soa de uma forma muito negativa para a empresa. Então a empresa ela tem que ter toda essa preocupação, né, como a gente mesmo menciona, né, na UpChat, que é aquela comunicação inteligente. Então, independente se é ativo ou receptivo, tenha coerência para falar com o seu consumidor. A gente está nesse nível de entendimento? Como é que vocês têm visto as estratégias que as empresas estão usando? A gente já entendeu o quanto é importante
o uso da tecnologia e com essa eficiência para que dê resultado? A gente tem muito caminho para percorrer ainda. Como é que você está? Tem bastante caminho. A evolução ela é infinita, né? Ela nunca vai parar. Mas a gente vê hoje as empresas hoje se preocupando muito mais com o cliente dessa forma. Isso é muito bom. Então acaba que toda a concorrência daquela companhia ali também acaba tomando essa preocupação, né? Então no caminho a gente está no direcionamento correto. Quando a gente fala de novo, voltando para a democratização da tecnologia, né? Quanto é fácil para todo mundo. E ao mesmo tempo ela com essa necessidade de uso da tecnologia, da comunicação, dessa forma de concentrar ferramentas e se trabalhar com eficiência, é para todos os segmentos também? Tem segmentos que se destacam mais? Ou também modelos, eu diria, tanto para o modelo físico quanto para o modelo do e-commerce hoje em dia, porque é comum a gente pensar que usar da ferramenta, principalmente de comunicação com as redes sociais, por exemplo, usa mais quem é do e-commerce ou usa mais quem trabalha pela internet. Não, é para todo mundo, para todos os segmentos também? A minha opinião é que sim, até mesmo porque a gente teve o Covid, né? E todas as empresas teve que vir para o online, senão basicamente você fecharia a porta. E a gente vê falando disso já há muitos anos. A empresa que não tiver no digital, ela vai morrer. Ela precisa estar no digital, porque hoje o consumidor está no digital. Ele, mesmo sendo tanto físico, varejo, e-commerce, ele precisa estar no digital também. E ele precisa abrir esse leque de comunicação com todos os seus consumidores. Tem que ter essa preocupação. Certo, ótimo. Douglas, para a gente fechando a nossa conversa, já indo para o final da nossa conversa, queria sintetizar, porque muita gente talvez não tenha a capacidade para investimento, né? Pequenas e microempresas. Mas como a gente falou, a tecnologia está disponível para todo mundo, as ferramentas, muitas delas, né? Claro, tem ferramentas mais evoluídas e mais profissionais, mas ainda assim, pequeno e microempreendedor que esteja nos acompanhando e que fique instigado em começar a trabalhar também com o uso de dados e com essa comunicação mais direta. Você diria por onde a gente pode começar? Há ações no dia a dia que eu, enquanto pequeno empreendedor, posso começar a adotar, de que isso já dê uma eficiência no resultado, ou uma conversão nas minhas vendas, para depois a gente ir evoluindo para uma comunicação mais, diria, profissional? Mais plataforma, né? Mais plataforma, esse é o melhor termo. Com certeza. Eu acho que ele tem que ter essa preocupação, ele tem que ter, mesmo que seja uma área de gestão que seja mínima, vamos falar do próprio, né? Vamos falar do MEI, vamos falar do ME. Ele tem que ter essa preocupação desde o início, desde o princípio, desde que não tenha condição ali de atuar dentro de uma plataforma, que tenha essa preocupação de ter o controle com os clientes, a aproximação com esses clientes, independente do canal que se atue. Porque é dessa forma que eu entendo que ele vai crescer. Uhum. E ainda com toda a tecnologia, temos trazido muito essa questão aqui, com outros especialistas inclusive. Com toda a tecnologia é preciso se manter sempre como foco a humanização nas relações, né, Douglas? Você vê isso também? É lógico que a gente usa tecnologia, inteligência artificial cada vez mais para facilitar processos, mas sem esquecer quase que o tete-a-tete aí na conversa, né? É preciso estar olho a olho, mesmo que pela internet, mesmo que pelas ferramentas, né? Exatamente. Isso daí, o que acaba acontecendo, né? Com os relatórios que as plataformas dão, você acaba tendo insights ali exatamente para futuros, né? Você vai tendo ali um conhecimento melhor do seu cliente online, com esses relatórios cada vez mudando, melhorando a comunicação, deixando ele mais próximo da companhia. Isso tem que ter esse tato, tem que ter essa preocupação, através de relatórios, através de controles, de gestão, isso tem que ter. É uma mudança quase que de... É iniciativa, né, Douglas? Você diria mais do que investimento, talvez, né? Uma questão cultural. A gente está aí envolvido nesse caldeirão que é a transformação tecnológica, agora precisa executá-la de forma eficiente, né? Que são duas coisas, talvez, né? A evolução da tecnologia, a transformação da tecnologia é a evolução, né? A gente tem a ferramenta disponível, mas de nada adianta se não soubermos usar com eficiência também, né? Então é preciso buscar esses meios
que seja da forma, no início, começando na comunicação, que seja fazendo parte de uma plataforma. De uma forma mais ampla. De uma plataforma, né? Mas o que é certo é que é preciso, né? É preciso se colocar à disposição, se predispor a participar desse mercado, desse novo mundo, né, Douglas? O próprio cliente, ele sempre vai te dar o caminho. Se você estiver atento, estiver tendo controles que eu mencionei, curadoria, tenha curadoria, tenha um acompanhamento próximo desse cliente, exatamente como você mencionou, humanizado. Então, você tendo esse controle do próprio CSAT, do NPS que eu comentei aqui, que são controles da própria empresa, que são caminhos que você vai tomando conforme o próprio cliente vai te ajudar a te achar o caminho, né? Com essa dedicação, com esse controle que você tiver de gestão, vai te ajudar muito. Que bom, não é bicho de 7 cabeças e é necessário cada vez mais para se tornar competitivo, enfim, perene no seu negócio aí, na sua empresa. Douglas, foi um prazer enorme conversar com você. Muito obrigado pelas suas informações, seus esclarecimentos aqui pra gente. Muito obrigado. Muito bem, e muito obrigado a você de casa que acompanhou o Rumo Certo com a gente de hoje aqui, o Rumo Certo presencial. Eu volto no próximo programa. Forte abraço e até mais.